Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sejam todos muito bem recebidos aqui na nossa aula, na nossa continuidade. Vamos continuar o nosso trabalho aqui de preparação para o concurso de Carapicuíba. Tem bastante conteúdo, bastante coisa bacana para a gente compartilhar aqui, para a gente refletir juntos. Hoje eu tenho essa primeira parte aqui, que eu vou continuar com a apresentação, vou apresentar alguns documentos e depois eu vou tocar a, a, a explicação sobre a coordenação pedagógica e, ao final, eu vou passar o link para vocês de um vídeo com o restante da aula que já está gravado, tá bom? Muito bem. Pessoal, a gente tinha parado, então, na lei de improbidade administrativa. A gente tinha terminado o Código Penal. A lei de improbidade administrativa, então, está no vídeo que eu vou passar para vocês, que já está gravado. No final dessa aula, eu já passo o link para vocês assistirem pelo YouTube, tá? Onde faço toda a explicação sobre a improbidade administrativa. E também falei sobre o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que também está no vídeo, tá bom? Agora, para a gente dar uma finalizada aqui nesses documentos importantes que estão sendo pedidos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a Resolução 15 de 21, que dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, cumprimento ao disposto na Lei 11.947 de 2009. A resolução número 15 de 16 de setembro de 2021 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, estabelece. Ué, a chamada está encerrada. O que será que aconteceu? Caiu a ligação aí, gente, por acaso? Vocês estão me ouvindo? Não entendi. Por que está caída aqui a chamada? Que confuso. Se é o meu que saiu. Não. Deixa eu verificar aqui, gente. Desculpa. Não sei se é a internet que está ruim. Não, tudo bem. Voltou aqui. Tá tudo ok, tá online. Tá. Maravilha. Então é o seguinte, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o PDDE, né? Então, o PDDE, vocês sabem que é um programa de transferência de recursos direto para a escola, que visa a descentralização dos recursos, da aplicação dos recursos da educação, com a possibilidade de direcionamento direto para as contas da escola, para que o gestor e a coletividade do ambiente escolar, né, da gestão escolar, possam fazer a melhor utilização desses recursos. A ideia, o objetivo é repassar recursos diretamente às escolas para a melhoria da infraestrutura, da aquisição de materiais pedagógicos e outras necessidades específicas. A resolução detalha os procedimentos e critérios para a aplicação desses recursos, garantindo a sua efetividade na promoção da educação de qualidade. Se você quiser, você pode consultar o texto direto aqui, tá? Quando eu passar o slide, vocês poderão verificar. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem já essa resolução, para a gente já dar uma observadinha um pouquinho nela aqui, tá? Não vou conseguir fazer a leitura dela toda, tá? É uma resolução muito extensa, porque ela vai tratar de temas muito técnicos acerca dos recursos e como se utilizar os recursos. Esse tipo de programa é um programa altamente complexo. Quem já foi gestor sabe disso. Você requer de você, gestor, de você, gestora, uma grande habilidade de lidar com registros, com tomada de preços, com cumprimento de prazos, com cumprimento de burocracias extremamente relevantes e importantes que podem gerar problemas se caso não vierem a ser plenamente atendidas, tá? A ideia do PDDE é garantir uma autonomia e uma autogestão nas escolas públicas, porque nós temos grandes dificuldades
quando o dinheiro ele é centralizado. Tudo que precisa ser feito na escola precisa, então, ser cobrado lá numa Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai repassar para uma outra secretaria, vai repassar para uma Secretaria de Finanças, vai repassar para uma Secretaria de Governo. É um inferno para você conseguir comprar uma folha de papel, você conseguir consertar uma torneira numa escola. E isso vai gerando uma ausência de racionalização das possibilidades de você cuidar, de você estruturar e manter a escola funcionando bem. O PDDE, ele permite ao gestor, ao grupo gestor, uma liberdade maior para que esses eventos possam ser resolvidos de maneira mais prática. Então, pequenas reformas, pequenas compras, algum material importante para uso ali da escola que se adeque dentro do projeto político-pedagógico, do planejamento da escola, pode ser realizado usando, né, tendo posse desse dinheiro que vai direto para a escola, né? Então, é isso. E aí, esse documento aqui, ele vai trazer as fundamentações e a forma como você pode, como você deve, aliás, tratar desse dinheiro. É bastante minucioso. Eu vou dar uma passada só nas partes que eu acho que são mais relevantes, assim, de cair numa prova, porque como não é uma prova específica para lidar só com isso, eu imagino que, então, esses elementos não serão tão cobrados assim, mas acho importante a gente verificar alguns pontos importantes, tá? A primeira coisa, no artigo 1º, vai dispor sobre os critérios de repasse, essa lei vai dispor sobre os critérios de repasse, de execução desses recursos, de prestação de contas desse recurso, de monitoramento e fiscalização do programa Dinheiro Direto na Escola, em cumprimento da legislação. Os dispositivos tratados nessa resolução abrangem também as ações integradas ao PDDE, que são programas geridos pelas secretarias do Ministério da Educação, com finalidades específicas, obedecendo às orientações dessa resolução. As ações integradas deverão ser precedidas de normativos específicos que definirão suas diretrizes e seus beneficiários. Só dizendo que as ações elas precisam ter uma regulamentação anterior, tá? Na definição do programa Dinheiro Direto na Escola e seus beneficiários, da definição do programa Dinheiro Direto na Escola e seus beneficiários. Artigo 2º. O programa Dinheiro Direto na Escola consiste na destinação anual pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, isso aqui é importante vocês guardarem, então a destinação é anual, o dinheiro sai do FNDE, do Fundo Nacional do Dinheiro da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa Dinheiro Direto na Escola é anual e ele sai dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE, com recursos financeiros em caráter suplementar, ou seja, ele suplementa o dinheiro que já vai para as escolas, tá? O dinheiro que já vai para a educação, aliás, né? As escolas públicas estaduais, municipais e distritais da educação básica, as escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários, que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção das melhorias de sua infraestrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania como participação da comunidade no próprio controle social desses recursos. Então, é bem legal guardar isso daqui, tá? Essa informação. Os recursos financeiros do PDD e ações integradas destinam-se. Ah, não acredito nisso, gente. Mil perdões. Desculpa, gente. Desculpem. Eu estou tão cansado, gente, que eu achei que eu já tinha colocado. Obrigado por me informarem. Obrigado. Ai, gente, que vergonha que eu tô. Tô me sentindo um tonto. Perdão, tá? Depois deem uma olhadinha, tá? Tenham essa boa vontade comigo, por favor. Peço desculpa. Então, as fundamentações, né, para esses recursos do PDDE são esses aqui que nós vimos no artigo 2º, os quais eu acabei de falar agora, tá? Os recursos do PDDE e das ações integradas destinam-se a beneficiar estudantes matriculados nas escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, escolas públicas da educação especial,
das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, escolas privadas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto ou gratuito ao público, as escolas conveniadas. Os dados das escolas serão extraídos do censo escolar do INEP, do Ministério da Educação, levando em conta o ano anterior ao do repasse. Então, o que conta é o ano anterior. Se perguntar na prova qual ano, se aparecer lá de alguma maneira pedindo para você apresentar qual é o ano que é levado em consideração para os recursos do repasse do PDDE, é o ano anterior. Aliás, tudo na educação é sempre levado em consideração ao censo escolar do ano anterior, no que diz respeito a financiamento, tá bom? Então é importante que vocês percebam e guardem sempre essa informação, tá? Da destinação dos recursos. Os recursos do PDDE e as suas ações integradas destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados na aquisição do material permanente, na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da escola, na aquisição de material de consumo, na avaliação de aprendizagem, na implementação de projeto pedagógico e no desenvolvimento de atividades educacionais. Aqui eu acho muito importante que vocês prestem atenção no artigo 4º, porque, em geral, quando a gente fala de dinheiro na escola, a gente tem uma visão muito limitada e limitante, no sentido de que o dinheiro só serve para a gente fazer pequenas coisas, comprar pequenos aparelhos, pequenos produtos, pequenos materiais, fazer uma reforma aqui, outra ali, trocar uma descarga do banheiro, enfim. Mas ele não é só para isso, tá? O dinheiro ele pode ser empregado também nas questões pedagógicas, até porque a ideia é que o ambiente escolar, a partir do uso desses recursos do PDDE, seja um ambiente melhor, mais aprazível para a vivência, onde as reformas e as melhorias que venham a ser efetivadas nesse ambiente possam garantir uma melhoria também na qualidade da educação. É por isso que aqui, quando ele coloca a destinação desses recursos do PDDE, ele vai incluir aqui, ó, no inciso 4º, 5º e 6º, questões que são de origem e direcionamento pedagógico. Então, serve para que esse dinheiro? Também para ajudar na avaliação da aprendizagem, na implementação do projeto político-pedagógico e também no desenvolvimento de atividades educacionais, tá bom? Que sejam importantes para a escola. Parágrafo 1º. Os recursos do PDDE e ações integradas, liberados na categoria de custeio, poderão ser utilizados também para cobrir despesas de cartório, despesas cartorárias, tá? Isso é um grande desafio das escolas sempre, esse inferno dessas despesas cartorárias. Isso gera um puta gasto para as escolas. Muitos dos recursos que são gastos, que são adquiridos na escola, levantados com a ajuda da comunidade, em festas e tudo mais, são para fazer esses malditos desses documentos cartorários, que tem um custo altíssimo e que as redes de ensino não custeiam por mera irresponsabilidade, porque isso deveria ser centralizado. Mas é difícil, é complicado quando a gente lida com gestores muito mal intencionados, amadores e burros. Mas isso é uma realidade, então o PDDE dá essa possibilidade, até porque é uma necessidade pelo próprio recurso do PDDE, porque para prestação de contas será necessário que tenha havido as devidas diligências cartorárias com registros dos documentos de prestação de conta, né? Então, aquelas despesas cartorárias decorrentes das alterações nos estatutos das unidades executoras próprias, definidas na forma do inciso 3º do artigo 5º dessa resolução, bem como as relativas a recomposições de seus 4 membros, devendo tais desembolsos ser registrados nas correspondentes prestações de contas. É vedada a aplicação dos recursos PDDE e ações integradas aqui é proibido, onde é proibido usar o dinheiro. Nós vimos onde pode. Agora vamos ver onde é defeso, onde é proibido, tá? É proibido utilizar o recurso na implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados por FNDE, exceto aqueles executados sob a égide das normas do PDDE e ações integradas, tá? É proibido utilizar esses recursos do PDDE com gasto de pessoal. Eu quero contratar uma pessoa para ser, sei lá, ascensorista do elevador que os alunos de inclusão utilizam. Não vai poder usar, não serve para isso o dinheiro, tá? Então,
não pode ser utilizado com gasto de pessoal, pagamento a qualquer título a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive por consultoria, assistência técnica ou semelhados, ou seja, tá lá com dinheiro na escola, mas vai pagar o servidor do apoio lá, o zelador, alguma coisa para fazer uma reforma lá, um puxadinho, alguma coisa, algum serviço qualquer, uma manutenção na escola com esse dinheiro do PDDE. Não, não pode, tá? Ah, eu vou pagar para um professor, para uma professora, que é servidor público, às vezes até que é da mesma escola, para vir dar uma palavrinha aqui, uma formaçãozinha na hora do HTPC. Então, vou pagar para ele. Não pode, de jeito nenhum. É vedado esse dinheiro ser utilizado para isso, tá? Então, não importa se é serviço prestado, consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não pode ser utilizado para esse tipo de pagamento. Também não pode ser utilizado em empresas privadas que tenham em seu quadro societário, ou seja, entre seus donos, um servidor público da ativa ou empregado de alguma empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços prestados. Fugiu aqui a parte. Por serviços prestados. Tá. Inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, tanto faz. Também não pode ser utilizado como despesa de manutenção predial, como aluguel, telefone, água, luz e esgoto. O PDDE não serve para isso, tá? E nem para despesa de caráter assistencialista. Ah, eu vou dar uma cesta básica para funcionária ali da limpeza, porque ela está precisando. Não pode, tá? Não é para isso. E nem para aluno, nem para ninguém, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, mas é para ninguém. Para ninguém. Vou pegar esse dinheiro do PDDE e vou mandar lá 1.000 conto para o Rio Grande do Sul, para ajudar na assistência da tragédia. Não pode, entendeu? Não pode. Também não pode ser utilizado na cobertura de despesas com tarifas bancárias, incluindo as previstas no artigo 16 dessa resolução. E também não pode ser utilizada para dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais, quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos, ou sobre serviços contratados para a consecução dos objetos do PDDE ações integradas. Então, aqui geralmente é mais para a escola conveniada essa parte aqui, mas também serve, tá bom? Dos participantes do PDDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação irá repassar os recursos do PDDE e ações integradas às escolas que tratam o artigo 3º dessa resolução, por meio de intermédio de suas entidades executoras, que aqui leva a sigla de EEX, Unidades Executoras Próprias, UEX, e entidades mantenedoras, EM, assim definidos. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia federal responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação, com o objetivo de alcançar a melhoria e garantir a educação de qualidade para todos. Entidade executora, prefeituras municipais, secretarias estaduais e distrital de educação, que representem unidades escolares públicas com até 50 estudantes matriculados. Então, olha só, tem que levar em consideração todas essas especificações aqui, tá? Para que não se confunda isso. Unidades executoras próprias, organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de apresentar uma unidade escolar pública ou um consórcio de escolas de unidades escolares públicas integrada por membros da comunidade escolar ou comumente denominada de caixa escolar, conselho escolar, associação de pais e mestre, círculo de pais e mestre, dentre outras denominações. Aqui é a unidade escolar, tá? Entidade mantenedora, organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado. Então, aqui são escolas privadas, tá bom? As escolas conveniadas. Aí aqui nós teremos as atribuições dos participantes, ou seja, o que cada um tem que fazer. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha. Aqui já é uma coisa bem mais técnica, não acho que vai cair esses detalhes aqui, tá? Seria muita sacanagem cobrar isso aqui, mas deem uma olhada, é importante olhar, tá? Quem são, o que cada um faz, para que você possa responder direitinho, tá bom? Acho que uma coisa que é importante que pode cair também, que eu tinha até deixado aqui, é sobre o artigo 12, tá? Sobre os repasses e até quando você pode utilizar o dinheiro. Então, os repasses financeiros do PDDE são feitos em 2 parcelas anuais. A primeira parcela é feita até o dia 30 de abril e a segunda parcela até o dia 30 de setembro.
para entidades que cumprirem os requisitos definidos na resolução, ou seja, aqueles que estão ok, tá? Aqueles que estão com tudo ok, eles vão receber os recursos nesta data. Agora, olha que interessante isso aqui no parágrafo 1º. Na hipótese de haver disponibilidade financeira dos recursos de que trata o CAPT, estes serão repassados em parcela única até 30 de abril, observados os limites e regramentos estabelecidos no parágrafo 4º desse artigo, tá? Então, havendo disponibilidade financeira de recursos, havendo dinheiro para ser repassado, tem que ser repassado até o dia 30 de abril. Deixa eu ver o que mais aqui que eu achei interessante. Cálculo dos valores, não. Isso aqui é lá em cima. Das constituições para recebimento do recurso. Tem que estar regularizado, não pode possuir pendência, tem que ter aderido ao PDDE no site correto e tem que prestar as contas devidas, tá? Não pode haver pendências com relação à prestação de contas das ações e dos recursos recebidos. Para que as unidades, todas elas, as entidades, as unidades executoras e as entidades mantenedoras possam receber os recursos, eles têm até o dia 31 de outubro do exercício corrente para cumprirem as condições necessárias para o recebimento no ano seguinte, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais que interessava? A movimentação de recurso é feita por via bancária, tá? O FNDE vai depositar, tem que ser aberta uma conta para movimentação desse dinheiro, tá bom? Essa conta é uma conta jurídica, evidentemente, nos bancos conveniados, que são aceitos pela resolução. Deixa eu ver o que mais aqui que pode ser importante para a gente colocar aqui, que seja matéria de cair em prova. Tudo isso aqui é importante, tá? Para se conhecer ainda mais, para executar o serviço, o diretor tem que ter isso aqui na ponta da língua, tá bom? O gestor escolar, diretor e vice-diretor, ele tem que conhecer isso aqui, porque isso aqui é um problemão. Não lidando com isso direito é um problemão, tá? Isso aqui é dinheiro público, então precisa ser executado de maneira muito correta, muito consciente. Mas aqui eu estou só dando uma olhada mais rápida por cima, para a gente poder avançar, tá? Não dá para ficar lendo a lei toda. Tinha um negócio importante aqui sobre a devolução dos recursos, eu não estou achando. Mas aqui está mostrando que as devoluções de recursos que eventualmente sobrem, se sobrar recursos e ele não tiver empenhado, não for utilizado, tem que ser devolvido até o dia 30 de abril também do ano em que for receber a outra. Então, para você receber uma, você devolve a outra que tiver sobrado, entendeu? É meio louco, mas é assim que funciona. Porque senão o pessoal não gasta o dinheiro, fica lá formando uma contona lá enorme, fica com avareza e não resolve o que tem que ser resolvido, usar o dinheiro para melhorar as condições da escola, tá bom? Para melhorar as condições da educação como um todo, beleza? É isso então, gente. Deixa eu passar para a próxima aqui. Depois vocês vão dar uma olhada, porque eu vou passar para vocês esses arquivos, tá? No Classroom, mas é importante vocês conhecerem, tá? Deixa eu voltar aqui agora para a apresentação do nosso slide. Aí no documento seguinte, eu tenho a resolução número 6 de 2023, que trata do uso dos recursos do PDDE para ações integradas que promovam a segurança no ambiente escolar. Então, essa medida ela visa proteger alunos, professores, colaboradores nas escolas da rede pública de ensino. Então, vamos ver esse conceito aqui. Ó. O que significa essa resolução e o que significa este rol de ações que visem a segurança, a proteção do ambiente escolar. Vamos verificar aqui, ó. Esse já é um documento mais curtinho, dá para a gente ver ele mais na totalidade. A finalidade da aplicação dos recursos financeiros. A aplicação de recursos financeiros terá também como finalidade o apoio às ações voltadas à proteção do ambiente escolar para o enfrentamento e a prevenção da violência nas escolas, em consonância com as diretrizes locais de proteção. Especificamente para auxiliar os gestores das instituições de ensino, por meio do Conselho Escolar,
no desenvolvimento de estratégias apropriadas para seus próprios ambientes educacionais e comunitários, assegurando a manutenção de um ambiente educacional saudável e acolhedor, promovendo a criação, a criatividade e a criticidade, permeando os variados componentes curriculares. Os saldos financeiros referidos do caput devem ser utilizados respeitando as categorias econômicas de custeio e de capital, nos termos do repasse realizado pelo FNDE. Fica aprovado o anexo contendo rol exemplificativo de itens a serem adquiridos e rol taxativo de proibições. Prestação de contas. Os recursos de que tratam os programas referenciados nessa resolução serão objetos de prestação de contas. Claro, tudo tem que ser prestado conta. A definição sobre a utilização de saldos positivos se dará por meio de registro em ata a ser anexada à prestação de contas enviada à entidade executora, sem necessidade do envio ao MEC. Das disposições finais. Os saldos nas contas correntes de ações integradas extintas, caso não sejam utilizados até o dia 30 de dezembro de 2023, deverão ser devolvidos na conta única do Tesouro Nacional. Tá? Para efeito da aplicação do disposto nesse artigo, considera-se como ações integradas extintas os saldos positivos disponíveis nas contas desses programas aqui. Isso aqui não vai cair, tá? Porque isso aqui é uma coisa que já foi, já está superada. Dificilmente vai cair isso aqui, mas é só para vocês conhecerem, tá? Que tinham esses programas que eram relacionados, que eram interligados pelo programa Dinheiro Direto na Escola, tá? Artigo 7º, perdão. As orientações contidas nessa resolução atendem aos dispostos do decreto número 11.469, de 5 de abril de 2023, tá? Curtinho, né? Curtinho isso aqui. Então, aqui são para promover ações que visem a segurança, a garantia da segurança na escola, utilizando os recursos do PDDE, tá bom? Enfrentamento de violência, garantia da segurança e da proteção dos espaços e dos indivíduos que frequentam o ambiente escolar, tá bom? Certinho? Vamos lá. Continuando aqui agora a nossa apresentação, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Essa daqui já foi, depois eu passo para vocês a apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre o coordenador pedagógico na escola. Eu quero fazer uma breve leitura com vocês e uma explicação desse documento, tá? Um documento que é constitutivo do nosso edital e que é muito explicativo sobre o papel do coordenador pedagógico no cotidiano escolar, tá? Então, nós vamos ver aqui as funções do coordenador, em que se ampara as atuações de um coordenador pedagógico, o que se pretende com o trabalho de coordenação pedagógica, quais são os objetivos finais. O coordenador pedagógico, afinal, ele é o quê? Ele é um gestor? Ele é um administrador dentro da escola? A função dele é ser bedel de professor? A função dele é ser um auxiliar com um olhar pedagógico do diretor, que teria somente um olhar administrativo? O olhar do coordenador é no sentido de pentelhar professor, para saber se a professora está executando as atividades dentro do ambiente escolar, é criticar, é colocar defeito, enfim, qual é a função do coordenador pedagógico? Para que existe essa função? Então, aqui nós vamos ver esse documento e vai tirar dúvidas muito importantes sobre as funções do coordenador pedagógico, tá bom? Essa pesquisa de caráter bibliográfico tem como objetivo discutir o trabalho do coordenador pedagógico dentro das instituições de ensino, bem como analisar as suas contribuições para o desenvolvimento de uma prática educativa eficaz. O coordenador precisa ter uma formação inicial e continuada para que possa desenvolver com afinco as suas atribuições dentro da escola, sendo a principal delas a formação em serviço dos professores. Olha só que importante isso aqui. O coordenador pedagógico ele tem uma função de multiplicador, de formador dentro da escola. Ele vai auxiliar o professor dentro da prática pedagógica, não só verificando e, de certa forma, avaliando o trabalho do professor, mas com o viés não de segregação ou de classificação, mas com um viés de auxiliar esse professor e também de preparar as formações continuadas, as formações em serviço a serem realizadas nas escolas, tá bom? Destacamos a relevância do planejamento participativo para que o trabalho do coordenador se dê de modo coletivo, de forma a construir uma praxis reflexiva, visto que a escola só terá sucesso se houver integração de todos, inclusive do gestor.
considerando que o coordenador precisa resgatar sua identidade para se conscientizar de suas reais atribuições. Só assim conseguirá realizar um trabalho de qualidade nas instituições escolares. É fato que a educação, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda está em crise, e vai estar por muito tempo, né? Altos índices de evasão, repetência, isso ainda assola o contexto educacional brasileiro. Daí é necessário que haja um trabalho conjunto entre a escola e a família, um trabalho que é difícil, porque tem que abarcar aspectos físicos, intelectuais, morais, emocionais do educando. Nesse contexto, destacamos o coordenador pedagógico como um agente articulador, formador e transformador das instituições escolares, capaz de contribuir grandemente para o sucesso das entidades de ensino, por meio de desenvolvimento de um trabalho coletivo pautado na ação, reflexão, ação. Acreditamos que poderá romper barreiras que dificultam o ensino de qualidade para todos os alunos. Durante a trajetória da orientação educacional, configurou-se a concepção de aconselhamento. Então, lá dos primórdios, o coordenador ele tinha uma visão, existia uma visão que a função do coordenador fosse uma função de aconselhamento, de um mero mediador. Mas no contexto atual, ele assume um caráter mediador junto aos educadores, atuando com todos os profissionais da escola em prol de uma educação de qualidade para todos. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo discutir o trabalho do coordenador pedagógico nas instituições escolares, destacando a necessidade de uma formação de qualidade para que se possa desenvolver suas atribuições com clareza e possa contribuir para a construção de uma educação que esteja a serviço da formação do cidadão crítico. O trabalho do coordenador numa instituição de ensino é bastante amplo e complexo. Muitas vezes ele não se dá conta disso, talvez por uma formação inicial ineficiente ou pela falta de formação continuada. Então, até mesmo o coordenador pedagógico necessita receber uma formação continuada para que ele possa fazer o seu trabalho. É um trabalho muito sério, é um trabalho de muita reflexão, é um trabalho de apontamento de direções e de correções de rotas junto aos professores que atuam na ponta com os alunos. Portanto, a formação inicial e a formação continuada desse coordenador tem que ser boa e ele tem que ter conhecimento das suas funções dentro de uma escola. Apontamos como algumas dificuldades do coordenador para o desenvolvimento do seu trabalho o desvio de função, a ausência de identidade, a falta de um território próprio de atuação no ambiente escolar, a deficiência na formação pedagógica, a rotina de trabalho burocratizada, imposição e defesa de projetos da Secretaria da Educação, a presença de traços autoritários e julgadores e a fragilidade de procedimentos para a realização de trabalhos coletivos. Isso aqui, ó, se você quiser, já grife isso aí, copie isso, faça uso disso, porque isso aqui, ó, é o substrato do que acontece na educação atualmente. O coordenador pedagógico, na maioria das vezes, ele está sendo utilizado em desvio de função. Ele acaba fazendo um trabalho de gestor, de gestor diretivo, de diretor dentro da escola, de vice-diretor. Ele tem que fazer planilhas de merenda, ele tem que verificar a compra de produto, o recebimento de produto, preenchimento de documentos que não têm o viés pedagógico, a fundamentação pedagógica, que deveriam ser feitos pela equipe de direção da escola, direção e vice-direção. Ou então ele acaba sendo retirado muitas vezes da escola para participar de eventos e de ações, de atos políticos que não tem nada a ver com a educação fora da escola, convocados pela Secretaria de Educação, ou tem que defender projetos que vêm da Secretaria de Educação de maneira arbitrária, porque eles são confrontados e cobrados a aplicar e a cobrar dos professores esse tipo de atividade ou de projetos. Então, é bem complicada a situação do coordenador pedagógico. Em suma, ele tem a responsabilidade de coordenar todas as atividades escolares, incluindo os educandos e também o corpo docente. Então, ele tem que fazer a coordenação dos alunos, porque o aluno é quem é o receptor, né, o receptador desse serviço pedagógico, e do professor, que ele é o executor do serviço pedagógico dentro da prática da sala de aula, né, da prática escolar da sala de aula. Então, ele tem que ser um responsável habilidoso, um profissional habilidoso para conseguir coordenar essas atividades, né? Dentre as suas principais atribuições consiste a formação e serviço dos professores. Para agir de forma eficiente, precisa, além de uma formação consistente, um investimento educativo contínuo e sistemático, para que sejam desenvolvidas capacidades e habilidades múltiplas, como exige a educação atual.
O conteúdo e a metodologia para essas formações devem ser continuamente avaliados e revistos para que haja possibilidade de melhoria de ensino. Essa formação deve ser tratada com a construção de um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Em todas as atividades que desenvolvemos, o planejamento é essencial. O coordenador pedagógico necessita traçar um plano de trabalho para potencializar as suas ações. Somente com objetivos definidos é que conseguirá, de fato, percorrer caminhos viáveis para a sua concretização. Com relação ao planejamento dos professores, em que o coordenador deve participar ativamente, destacamos o planejamento participativo, dando lugar às diferenças de opinião, de opiniões, às dúvidas e incertezas discutidas no coletivo, a fim de encontrar soluções viáveis e eficientes, sempre pensando no sucesso do educando. A escola organizada por todos que nela atuam tem maiores chances de atender aos anseios de seus organizadores. Ou seja, o coordenador pedagógico ele não vai chegar lá com o currículo ou com o planejamento e falar, toma o currículo aqui, aqui toma o planejamento, vai lá, segue aí essa direção e vai com tudo, porque aí é sucesso. Manda bala que é sucesso. Não, não pode. A construção do planejamento tem que ser coletiva. Tá? Ela é uma construção coletiva. E o profissional que trabalha na coordenação, que atua na coordenação, ele tem que estar preparado para fazer a formação desses professores todo o tempo, em tudo de novo que ele levar para o professor, ele precisa trazer os desdobramentos disso, a compreensão disso, para que o professor possa atuar de uma maneira coerente com o que se espera dentro do planejamento, do projeto político-pedagógico e de todas as perspectivas delineadas pelo grupo para a educação, para a concepção da educação naquele ambiente escolar. Identidades e saberes. Quem é hoje o coordenador pedagógico dentro das instituições de ensino? A princípio, a resposta parece clara, aquele profissional que trabalha com a parte pedagógica da escola. O que parece claro não é, ao menos para aqueles que desempenham essa função. Franco realizou uma pesquisa com coordenadores da rede pública e constatou que os mesmos percebem-se aflitos, exaustos, angustiados, trabalham muito e têm pouco retorno no que concerne as mudanças da estrutura da escola. Gastam grande parte do seu tempo desenvolvendo tarefas burocráticas, atendendo pais, organizando eventos, festividades, projetos solicitados pela Secretaria de Educação e Direção da escola, estão atordoados com a indisciplina dos alunos e a falta de professores, onde precisam dar um jeitinho para que os alunos não fiquem sem aula. Gente, eu estou vendo Osasco aqui. Incrível. Dessa forma, o espaço para o planejamento é mínimo e para a improvisação é máximo, ficando as atividades conduzidas por ações espontaneístas, emergenciais, superficiais, baseadas no bom senso, que nem sempre é uma realidade. Então, os professores acabam ficando sozinhos e dando uma direção, muitas vezes bagunçada, ou sem um objetivo, sem objetivação para a sua praxis pedagógica. A pesquisa de Franco nos remete às palavras de Bartman. O coordenador não sabe quem é e que função deve cumprir na escola. Não sabe que objetivos persegue. Não tem claro quem é o seu grupo de professores e quais as suas necessidades. Não tem consciência do seu papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas não tem coragem de criticar. Ou só critica e não instrumentaliza. Ou só cobra, mas não orienta. Isso é uma chaga desse momento. É exatamente isso que acontece. Bons profissionais, que seriam bons coordenadores, não conseguem exercer um trabalho pleno, embora muitas vezes consigam sim exercer um bom trabalho, mas não conseguem exercer um trabalho pleno, porque todo o sistema contribui para que o melhor trabalho não seja realizado. É uma tristeza. O coordenador enfrenta o desafio de construir seu novo perfil profissional e delimitar o seu espaço de atuação. Porém, precisa resgatar sua identidade, consolidar um trabalho que vai muito além da dimensão pedagógica. Possui caráter mediador junto aos demais educadores, atuando com todos os protagonistas da escola no resgate de uma ação mais efetiva e de uma educação de qualidade nas escolas. Grispon. Franco complementa que a coordenação pedagógica na escola, um profissional precisa ter, antes de tudo, a convicção de que qualquer situação educativa é complexa, permeada por conflitos de valores e perspectivas, carregando um forte componente axiológico e ético, e que demanda um trabalho integrado, integrador, com clareza de objetivos de propósito, com espaço construído de autonomia profissional. Percebemos que o coordenador é um profissional dinâmico, que precisa conhecer a realidade e transformá-la. Vejamos então quem é esse profissional na visão de alguns autores. Iniciemos com Lomânico. Lomânico.
O coordenador pedagógico é o elemento do quadro do magistério em que pertence a um sistema de supervisão de ensino estadual de estrutura hierárquica definida legalmente e desempenha funções de assessoramento ao diretor da escola a quem está subordinada. Sua situação funcional é definida legalmente para exercer suas atribuições sobre as autoridades delegadas e pela competência. Para Libânio, o coordenador pedagógico é aquele que responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico, estando diretamente relacionado com os professores, alunos e pais, junto ao corpo docente e coordenador, junto ao corpo docente. O coordenador tem como principal atribuição a assistência didática pedagógica, refletindo sobre as práticas de ensino, auxiliando e construindo novas situações de aprendizagem capazes de auxiliar os alunos ao longo de sua formação. Nas palavras de Franco, essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma tarefa fácil, muito complexa, porque envolve clareza de posicionamentos políticos, pedagógicos, pessoais e administrativos. Como toda ação pedagógica, essa é uma ação política, ética e comprometida, que somente pode frutificar em um ambiente coletivamente engajado com os pressupostos pedagógicos assumidos. Nessa conceituação aqui de Franco, quando ele diz que é um processo político, é isso mesmo, tá? Ela é um processo e uma tarefa política, não no sentido do político partidário, não é isso, mas é o político no âmbito da construção das políticas, no âmbito da cidadania, no âmbito do atendimento da coisa pública, onde você precisa ter padrões e princípios que são os princípios norteadores da cidadania política no nosso país. Tá? Observamos diante do exposto que há uma discrepância entre a teoria e a prática do coordenador, ou seja, no campo teórico houve grandes avanços, uma clareza grande, e passamos do simples ato de fiscalizar para o ato de articular uma praxis pedagógica. É uma tarefa árdua a concretização do trabalho tão complexo como o do coordenador pedagógico. Então é preciso criatividade, muito estudo, organização, que seja um leitor, que seja um ouvinte, aberto aos conhecimentos, às inovações. E também não podemos deixar de mencionar o aspecto das relações interpessoais inerentes à convivência humana no cotidiano do universo escolar. Entretanto, fica claro que sua formação, tanto inicial quanto continuada, são vitais para o desenvolvimento de um trabalho eficaz, visto que os problemas educacionais são vastos e se modificam constantemente. Acreditamos que um dos empecilhos ao trabalho eficaz do coordenador pedagógico esteja em sua formação ineficiente, como já discutimos. Muitos exercem a função e nem sequer sabem ao certo quais são as suas atribuições. Alguns estão no cargo porque foram convidados por diretoras que mantinham com eles laços de amizade, deixando a competência para segundo plano. A grande maioria dos coordenadores em exercício não recebeu formação específica, visto que é comum coordenadores terem outra graduação a exigida pela LDB. No caso referido, a graduação em pedagogia. Em muito menos, muito menos participaram de um processo seletivo, ou seja, foram colocados ali por indicação política mesmo, tá? A LDB diz no seu artigo 64 que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, no caso aqui estaria a coordenação, para educação básica, será feita em curso de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino e garantida na formação à base comum nacional. A formação requisitada para o exercício da função de coordenador não pode se resumir em um acúmulo de títulos simples. Precisa ser um processo reflexivo e crítico sobre a prática pedagógica. Os cursos de pedagogia precisam investir na formação de coordenador, pois se trata de uma função essencial e complexa no campo educativo, e que não dá para aprender somente com a prática. É preciso desenvolver capacidades e habilidades múltiplas em consonância com a educação atual. A formação continuada do coordenador pedagógico faz-se necessária pela própria natureza do saber humano como prática que se transforma constantemente, principalmente que quando se refere ao comportamento e seus efeitos na aprendizagem, porque precisa ser revisto e ampliado. Sempre dessa forma, um programa de educação continuado se faz necessário para atualizar nossos conhecimentos, principalmente para as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como para atribuirmos direção esperada a essas mudanças. Tá? Do Cristóvão, essa fala. Ainda nas palavras de Cristóvão, a formação do coordenador pedagógico está, sem dúvida, relacionada aos seus docentes. Essa busca constante de conhecimento está direcionada sempre a serviço de ajudar e orientar os seus professores, numa prática satisfatória. Mais uma vez, destacamos que somente por meio de um processo
crítico, coletivo, reflexivo, podemos ajudar na construção e na ressignificação das identidades dos coordenadores. São os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação continuada que ajudarão o coordenador a entender e a orientar seus professores de forma satisfatória, aproveitando a experiência anterior e fazendo uma nova prática a partir do conhecimento adquirido. O coordenador pedagógico no ambiente escolar constitui a articulação de ideias e recursos que atendam às necessidades dos professores e dos alunos, pois é um profissional que articula as atividades pedagógicas em todo o ambiente escolar para garantir a qualidade do ensino, que atua com a crítica em momento exato, ampliando o horizonte para as conquistas da participação de todos. A educação continuada do coordenador pedagógico, para ter realmente sucesso dentro do contexto escolar, deve ter como objetivo central a reflexão sobre a prática, tendo em vista uma reconstrução da autonomia intelectual, não só para si, mas para toda a equipe escolar. Segundo Kustov, a atividade profissional dos educandos é algo que se refaz mediante processos educacionais formais e informais variados, amalgamado sem dicotomia entre vida e trabalho, entre trabalho e lazer. Com as contradições, certamente, mas, afinal, mantendo as interrelações múltiplas do mesmo homem. Por isso, o termo educação continuada tem a significação fundamental do conceito de que a educação consiste em auxiliar profissionais a participarem ativamente do mundo que os cerca, incorporando tais vivências no conjunto de saberes de sua profissão. A ação efetiva do coordenador pedagógico com sua equipe escolar é de extrema importância para o bom trabalho, para a melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. Além disso, o coordenador pedagógico busca integrar todos no processo de ensino-aprendizagem, manter as relações interpessoais de maneira saudável, valorizando a formação dos seus profissionais, ajudando efetivamente na construção de saberes de sua profissão. Almeida ressalta que na formação docente é muito importante prestar atenção no outro, em seus saberes, dificuldades, sabendo reconhecer e conhecer essas necessidades, propiciando subsídios necessários. Assim, a relação entre professores e coordenadores, à medida que se estreita, crescem em sentido prático e teórico. Lima e Santos relatam que, no decorrer da prática de trabalho, os coordenadores devem desenvolver outras competências que sejam, quais sejam, né? É importante que transforme o seu olhar, ampliando a sua escuta e modificando a sua fala, quando a leitura da realidade assim o requerer. É necessário que a consciência coletiva seja respeitada, a ponto de se flexibilizar mais os planejamentos e que os mesmos sejam sempre construídos do e a partir do olhar coletivo. Ter a capacidade de olhar de maneira inusitada, de cada dia poder perceber o espaço da relação e, consequentemente, da troca da aprendizagem, ser capaz de perceber o que está acontecendo, sua relação com o professor e do professor, com o seu grupo de alunos. Poder perceber os pedidos que estão emergindo, quais os conhecimentos demandados e, consequentemente, necessários para o momento e poder auxiliar o professor nessa busca. Reiteramos que é necessária a presença de um coordenador pedagógico consciente do seu papel e de suas atribuições dentro do ambiente escolar, pois é esse profissional que na unidade escolar responde fundamentalmente no processo de formação de seus professores e pela relação e orientação da teoria e prática de cada profissional e com que cada profissional atua na sua escola. Traçar caminhos para direcionar as ações pedagógicas é uma das principais atribuições do coordenador pedagógico, que deve atuar de modo a transformar a escola em um local de formação em serviço dos professores, principalmente dos recém-graduados, que chegam às escolas cheios de sonhos e muitas vezes são transformados em pesadelos, por inexperiência e pela falta de ação pedagógica de um bom coordenador pedagógico. Tá? É função do coordenador pedagógico articular e mediar a formação continuada dos professores, buscando alternativas para conciliar as atividades de apoio e formação dos professores, considerando todas as novas exigências educacionais. O coordenador pedagógico deve mobilizar os diferentes saberes dos profissionais que atuam na escola para levar os alunos ao aprendizado. Paulo Freire, em 1982, defende essa ideia ao descrever que o coordenador pedagógico é, primeiramente, um educador, e, como tal, deve estar atento ao caráter pedagógico das relações de aprendizagem no interior da escola. Ele leva os professores a ressignificarem suas práticas, resgatando a autonomia docente sem se desconsiderar a importância do trabalho coletivo. O coordenador é, sem dúvida, um agente muito importante na formação dos docentes. Por isso, é fundamental uma mudança na prática e no processo do apoio pedagógico aos professores.
Nessa perspectiva de mudança de uma nova proposta de coordenação pedagógica, nota-se que as decisões não cabem apenas ao coordenador, mas à equipe escolar em geral. Buscar de forma coletiva, entre todos os segmentos profissionais no ambiente escolar, a resolução dos problemas, os desafios diários, visando assim a participação e aperfeiçoamento permanente de todos os educadores. Os estudos de Alarcão, Isabel Alarcão, com referência à concepção e prática do coordenador pedagógico no processo de formação dos educadores, sugerem que o acesso à formação é atingido pela viabilização do pensamento reflexivo e pelo construtivo entre os professores e os supervisores. Tal abordagem implica a análise do discurso dos professores em situação de ensino, reveladora de suas filosofias de ensino e de modo como a sua atuação é ou não congruente com a filosofia. O objetivo do coordenador pedagógico é oferecer subsídios para ajudar seus professores a entender melhor sua prática e dificuldades encontradas no dia a dia escolar, além de ser um forte articulador da educação continuada dos mesmos. Ao possibilitar a articulação dos conhecimentos, o coordenador pedagógico abrirá uma oportunidade ou oportunidades para que seus professores façam uma reflexão de suas ações, além de conduzi-los a terem um olhar mais profundo sobre o contexto escolar onde atuam. A reflexão sobre a prática é o ponto inicial para os professores buscarem um aperfeiçoamento educacional, justamente com a contribuição do coordenador pedagógico na busca de novos rumos pedagógicos. Entretanto, mesmo diante das teorias que afirmam a contribuição do coordenador pedagógico frente aos seus professores, não podemos esquecer problemas e a complexidade que esse profissional encontra por diversos motivos. Por não existir fórmulas prontas a serem respondidas, que o coordenador pedagógico e demais profissionais de educação devem buscar sistematicamente uma formação continuada que busque solucionar de forma adequada os problemas que surgirem no contexto escolar. Saliento que para haver a mudança é adequado a adequação pedagógica e também o próprio professor deve reconhecer a deficiência em alguns atos educativos, como fazer uma reflexão e, a partir desse momento, buscar uma educação continuada que lhe forneça subsídios para melhorar sua prática profissional. O trabalho de formação continuada, realizado de forma coletiva, distribui a todos os envolvidos no processo as responsabilidades, tanto pelo sucesso como pelo fracasso. Nesse processo, a situação desse educador escolar, não mais o especialista, detentor de habilidades especiais da educação, que supervisiona e controla o fazer do professor, mas aquele que busca apoio e dinamiza as ações pedagógicas, pensadas coletivamente, assume um papel de relevância no processo educacional atual, pois, como o coordenador das atividades pedagógicas, tem a função de desencadear, articular e dinamizar o processo educacional escolar, sem, contudo, ser o único responsável pelo caminhar de tal processo, uma vez que todas as responsabilidades são divididas, assumidas integralmente por todos os participantes. Por trás dessa expectativa, encontramos a ideia de que uma nova escola só será mais eficiente se for capaz de ensinar através da formação continuada de seus professores, uma prática educativa voltada para o sucesso do aluno e, consequentemente, de toda a escola, gerando eficiência e autonomia. É nesse contexto que o coordenador pedagógico está inserido, pois uma das principais atribuições desse profissional está diretamente associada ao processo de formação continuada de seus professores. A formação continuada faz parte de uma busca sistemática de conhecimentos, de capacidade de reflexões, das práticas pedagógicas dos educadores envolvidos em um contexto social. É por isso, de nada adianta o coordenador pedagógico trabalhar em busca de uma qualidade profissional se os demais não participarem dessa ação efetiva no resgate a uma educação de qualidade. Essa não é uma tarefa fácil, visto que a maioria dos professores tem jornada dupla ou tripla, devido à desvalorização salarial, e não sobra muito tempo para reflexões tão necessárias e significativas. Além da assistência ao grupo de professores, o coordenador pedagógico busca integrar a comunidade em geral em todos os aspectos relacionados à qualidade e melhoria do ambiente escolar. Seu papel e suas atribuições vão além de que muitos conhecem e dizem conhecer. O planejamento participativo atualmente é mais importante, é muito mais do que importante, é fundamental para o contexto escolar, pois se fala tanto numa escola participativa, numa gestão democrática e coletiva, e é hora de ter isso mesmo, de percebermos que esse compromisso parte de muitos profissionais, mas isso, por enquanto, fica a desejar. Ele é, acima de tudo, uma intervenção da realidade, com processo de participação social e de construção de uma nova ordem social. A partir e em função de uma ideia que quer atingir, vai, aos poucos, interferindo na transformação e reconstrução da microsociedade.
As participações conscientes e ativas dos educadores tornam o processo educativo mais eficaz e democrático, dando a cada indivíduo a liberdade e responsabilidade das ações e atos perante o meio em que está participando, visto que a participação do maior número, do máximo de responsabilidade, não é somente uma garantia de eficácia, ela é também uma condição de felicidade individual, uma tomada de poder cotidiano sobre a sociedade, sobre as coisas que sobre as coisas que de uma forma ou de outra, influem livremente sobre esse destino. Não se trata mais para o cidadão delegar seus poderes, mas exercê-lo em todos os níveis da sua vida social e em todas as etapas da vida. No planejamento, devemos ter um apoio pedagógico que busque ajudar os demais profissionais a entenderem os seus papéis. Tá? O coordenador pedagógico, ele também tem que ser um bom comunicador, um bom difusor de informação, ele precisa saber manipular as informações e utilizar de maneira inteligente para poder se comunicar com os seus professores. É preciso que haja um âmbito de cooperação, de coletividade. A postura autoritária, ela jamais pode ser observada em nenhuma instância dentro da educação, mas, sobretudo, no papel do coordenador, porque o coordenador é aquela pessoa, aquele profissional que está mais perto do professor, é quem o professor vai se sentir mais próximo, mais acolhido, para poder dialogar, para poder trazer os desafios, para poder apontar questões que acontecem no dia a dia da sala de aula, que muitas vezes podem estar distantes da visão dos diretores, do diretor, da diretora, do vice-diretor, da vice-diretora, até mesmo de um supervisor, que não estão lidando diretamente com essa realidade de sala de aula e que, portanto, podem encontrar dificuldades em compreender o professor e os seus desafios, os seus dilemas, as suas dores. Então, essa dialogicidade entre o educador, o professor e o coordenador pedagógico são fundamentais para que a harmonização, a harmonia e os resultados dos trabalhos realizados dentro da escola sejam efetivos e para que os professores também não adoeçam, tá? E esse trabalho do coordenador, ele tem que levar em consideração aquele processo centrado na ação, reflexão e ação. Então, ele age, reflete e retoma a ação. E ele vai verificar com os professores, com os alunos, todos esses encaminhamentos necessários relativos à sua prática pedagógica, tá? Tem que levar em conta o princípio da construção coletiva, tudo tem que ser construído junto, planejamento, sistema, metodologia de avaliação, as aplicabilidades, tudo isso é importante que sejam desenvolvidos de maneira conjunta. Lima e Santos concluem que nessa perspectiva de trabalho, podemos identificar 3 etapas: a compreensão da realidade da instituição, análise das raízes dos problemas, compreendendo a realidade escolar, e a elaboração e proposição de formas de intervenção de ação coletiva. Trabalhar com a diversidade democraticamente não é um trabalho nada fácil. Quando há o respeito e a consciência, as diferenças e empecilhos se tornam ricos instrumentos. Se não há uma integração para que o trabalho se desenvolva coletivamente, é comum os professores tomarem partido e, no final dessa história, os alunos serem os prejudicados. Faz-se necessário criar uma realidade, levantar dúvidas, ouvir, falar, inquietar-se. O que não dá para fazer é ficar parado, esperando que a realidade mude sozinha. O trabalho do coordenador pedagógico é árduo, mas quando pensamos que as crianças estão envolvidas nesse processo e precisam de nós, educadores, para serem felizes, o esforço do trabalho é recompensador. Se o próprio coordenador pedagógico encontra dificuldades para se reafirmar no espaço educativo, não é de estranhar que as outras pessoas, principalmente aquelas que compõem a escola, mas não excluindo a comunidade escolar, também o façam, também se sintam perdidos. Um fardo pesado é colocado sobre ele. Cobram-lhe o sucesso da escola, como se ele fosse o único responsável, e querem que ele resolva todos os problemas do cotidiano. Lima e Santos afirmam que várias metáforas são construídas com relação ao trabalho do coordenador pedagógico. O trabalhador que é bombril, que é 1001 utilidades, aquele que é o salvador da escola, o resolve tudo, o que tem as soluções mágicas, o que consegue apagar fogo, né? o que resolve as emergências, é o bombeiro, enfim. São
estereótipos que são dados ao coordenador, porque tudo ali fica na responsabilidade dele de resolver o problema. Tudo que não se sabe muito bem quem é que tem que resolver, joga para o Severino. O Severino, no caso, é o coordenador pedagógico. E aí, além de ter a responsabilidade que ele sabe que ele tem em relação à tua função, porque ele é sabedor da sua função, ele fica com responsabilidades, com trabalhos burocráticos, com o trabalho da secretaria, com o trabalho de gestão de pessoa, que acabam onerando o seu tempo, sobrecarregando o seu horário de trabalho e fazendo com que fique em deficiência, em déficit, o trabalho que é voltado para o pedagógico. A função do coordenador pedagógico é apoiar os professores e aos alunos na ação transformadora da prática pedagógica. Libânio reforça que o coordenador supervisiona, acompanha, assessora, apoia e avalia as atividades pedagógicas curriculares. Sua atribuição prioritária é prestar assistência pedagógico e didática aos professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo com os alunos. Além disso, cabe ao coordenador educacional relacionar-se de maneira profissional com os pais e a comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico, curricular e didático da escola e comunidade, e interpretação da realidade de cada um. O coordenador pedagógico é, sem dúvida, uma base sólida no desenvolvimento escolar, na melhoria do ensino-aprendizagem, na contribuição direta com todos os envolvidos nesse contexto escolar, na responsabilidade que tem na realização do seu trabalho. Por isso, as ações pedagógicas a serem desenvolvidas precisam estar explícitas. Todavia, é essencial que ele elabore um plano de trabalho, especificando as ações, o período e a realização de cada uma dessas tarefas, quais os recursos necessários para realizá-las, bem como os responsáveis por cada atividade. Nas palavras de Franco, o coordenador é peça fundamental do quebra-cabeça da dinâmica da escola, mas é preciso que esse quebra-cabeça esteja sempre em processo de constituição, com peças dispersas por todo canto, peças perdidas e nem lembradas. Ninguém organizará o aparente caos. Tá? Então é preciso que o coordenador esteja organizado. Ele não pode ser um quebra-cabeça partido, onde cada peça está num lugar e até as peças estão quebradas. Ou seja, ele não é um quebra-cabeça, é só um produto fragmentado. Agora, quando ele está organizado, ele consegue unir a escola dentro do seu trabalho, dentro da sua mediação pedagógica. O planejamento dos professores e o plano de trabalho do coordenador são flexíveis, têm o objetivo de orientar suas ações de forma a atingir as metas da instituição. Para elaborar esse trabalho, o coordenador precisa conhecer muito bem o projeto político-pedagógico da escola, o regimento escolar da instituição, e precisa também conhecer os documentos todos que compõem o sistema de ensino. Precisa compreender a legislação e precisa compreender o seu grupo de professores, dialogar, conversar e buscar os melhores caminhos. Ao traçar seu plano de trabalho, o coordenador não deve simplesmente guardá-lo para si. Ele não pode pegar e guardar lá na gavetinha ou no armário. É muito importante que ele apresente o mesmo para o corpo docente e discuta as ações previstas a fim de que todos possam conhecer como será desenvolvido o seu trabalho. Então, você tem que saber como vai ser desenvolvido o trabalho desse profissional. Outra atitude importante é que o mesmo discuta também os sucessos e os fracassos de suas ações, para que juntos possam vangloriar ou buscar caminhos alternativos para a superação dos obstáculos que existam. Tá? A coordenação pedagógica, considerações finais, tá? A coordenação pedagógica assume o papel de auxiliar o aluno na formação de uma cidadania crítica e a escola na organização e realização do projeto político-pedagógico. Para o desenvolvimento de um trabalho competente, colocamos em pauta o resgate da identidade do coordenador pedagógico, bem como a sua formação inicial e continuada. Com relação à sua identidade, é preciso que ele tenha clareza de suas atribuições para que possa, de fato, realizá-las e deixar de ser o faz-tudo, severino, descaracterizando a real dimensão do seu fazer profissional e estabelecendo um conflito entre os diversos papéis desempenhados por diferentes profissionais da educação. Quando nos reportamos à formação do coordenador pedagógico, queremos evidenciar que isso por si só não garante o ensino de qualidade, pois ele sozinho não pode mudar a escola. Por mais competente que ele seja, ele não conseguirá imprimir as marcas de uma dinâmica pedagógica se a instituição, nos âmbitos administrativos e políticos, não estiver totalmente comprometida, envolvida e consciente dos princípios pedagógicos que o grupo elegeu para direcionar as suas ações. Não nos resta dúvida de que o coordenador pedagógico precisa ser bem formado. Porém, o gestor e os professores também precisam de sua formação de qualidade. Essa formação só terá sentido se a escola rediscutir seu sentido através de uma praxis crítica e reflexiva, construída através de ações coletivas, englobando as comunidades interna e externa da escola.
Como destacamos, o coordenador tem 3 importantes atribuições: articular, formar e transformar. Enquanto articulador, sabe que a ação educativa precisa ser planejada, precisa ser articulada com todos os participantes da escola, sendo um dos elementos de ligação fundamental através das formas interativas de trabalho, com momentos de estudo, momentos de proposições, momentos de reflexões, momentos de ações. Como um formador, a sua responsabilidade está pautada na formação continuada dos profissionais da escola, devendo ainda estar aberta ao saber adquirido no dia a dia, que deve ser refletido e incorporado ao desenvolvimento pedagógico dos educadores. No tocante à transformação, deve estar atento à mudança de atitudes da comunidade escolar, promovendo a reflexão e a vivência nas relações escolares. Como agente da transformação da prática pedagógica, precisa estar aberto a transformar-se continuamente, a partir das considerações reflexivas e do feedback dos demais atores da unidade escolar. As ações de articular, formar e transformar precisam ser realizadas numa gestão participativa, onde todos realizam suas funções, embora delimitadas em conjunto de forma integrada, ou seja, todo mundo faz a sua função, ainda que de forma delimitada, o que cada um faz, mas fazem em conjunto, fazem de maneira integrada. Então, o professor faz o papel do professor, o diretor faz o papel do diretor, o coordenador pedagógico faz o papel do coordenador pedagógico, cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado, mas não é cada um separado de si, é cada um fazendo a tua função, mas a decisão desse planejamento é feito junto. As tomadas de decisões, a decisão das tomadas de decisões, ela é feita em conjunto, de maneira integrada. Todos devem se comprometer com o processo, como com os resultados obtidos. Assim, tanto o sucesso como o fracasso é compartilhado entre todos. Não é o coordenador que ganhou sozinho o sucesso da escola, é o grupo todo quem foi bem sucedido e que, portanto, trouxeram um bom resultado para a escola. Agora, se o resultado for ruim, também não é culpa do coordenador, que é incompetente, não conseguiu fazer o seu trabalho. Não, é um trabalho coletivo. Todos estão inseridos nesse contexto. Não há, então, um só ator do processo educativo, mas um grupo coeso que trabalha em prol da construção da cidadania dos seus alunos. Todas as discussões de pesquisas apontam para a necessidade da presença do coordenador em todas as escolas brasileiras, mas colocar qualquer pessoa para ocupar essa função não trará nenhum benefício para a unidade escolar. Na verdade, pode trazer até mais prejuízos. Seu trabalho é complexo, principalmente sua principal atribuição, que é a formação em serviço dos professores, o que exige formação de qualidade, empenho, dedicação, relações interpessoais e uma série de outras qualidades que discutimos ao longo da pesquisa. Portanto, a escolha do profissional para ocupar essa função deve ser criteriosa. Consideramos que o papel do coordenador é favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, tendo como resultado desse processo uma educação de qualidade para todos. Certo? Muito bem, gente. Então, nós vimos aqui esse resumo perfeito sobre a coordenação pedagógica e ele praticamente contempla ali muitos dos documentos, até autores que estão sendo apreciados nessa apresentação aqui, ó, a Isabel Alarcão, a Larinda Rodrigues Almeida, o Placo, todos eles, o Cristóvão, deixa eu ver o que mais, Libânio, o Franco, eu acho que a Luísa de Medeiros Oliveira também, Paulo Freire, com certeza, também está no nosso edital, o Celso de Vasconcelos, o Danilo Gandini, enfim. Então, esse documento aqui, ó, é um documento que resume o nosso edital no que tange a questão da atuação do coordenador, do papel do coordenador pedagógico na escola. Nós ainda veremos mais alguma coisa, mas é importante que você depois dê uma olhada, leia com mais calma isso aqui. E não se assuste, Gil, porque nós vamos alcançar o nosso objetivo, tá bom? Eu vou passar para vocês agora, eu vou só finalizar aqui formalmente, mas vocês podem continuar para a gente conversar, tá? Só para eu poder parar a gravação, e aí eu vou passar no grupo para vocês o YouTube, tá? Com o vídeo. O vídeo é esse aqui, ó. Vou só compartilhar rapidinho para vocês um pouquinho, para vocês verem qual é o vídeo. Tá aqui, aula 22, tá? Então eu gravei hoje à tarde para vocês, são 45 minutos,
ele vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vai também falar sobre as sanções aplicáveis em virtude de ato de prática de improbidade administrativa, né? E vai falar também sobre o compromisso nacional da criança alfabetizada. Eu vou trazer esses 3 elementos nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, só para vocês verem aqui qual é o vídeo que eu vou passar, que eu vou compartilhar para vocês, tá bom? Deixa eu pausar aqui. Voltar aqui e parar de compartilhar e conversar com vocês. Gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Acompanhem o vídeo do YouTube, tá bom?